Bom dia. Por gentileza, tome os seus assentos. Os candidatos que tomam posse foram habilitados em concurso público e nomeados pela Portaria TCU número 101, de 29 de abril de 2014, publicada no Diário Oficial da União, de 30 de abril de 2014. Informamos que esta cerimônia está sendo transmitida ao vivo a todo o tribunal. Senhoras e senhores, a mesa de honra é composta pelas seguintes autoridades: João Augusto Ribeiro Nardes, ministro-presidente do Tribunal de Contas da União. André Luiz de Carvalho, ministro do Tribunal de Contas da União. Remilson Soares Candeia, secretário-geral da Presidência em substituição. Maurício de Albuquerque Vanderlei, secretário-geral de Controle Externo. Eduardo Monteiro de Rezende, secretário-geral de Administração. Arthur Adolfo Cotias e Silva, chefe do Gabinete da Presidência. Neste momento, todos são convidados a se posicionarem para a execução do hino nacional brasileiro.
Para uso da palavra, a senhora secretária de Gestão de Pessoas do TCU, Cláudia Gonçalves Mancebo, para leitura do termo de posse dos auditores federais de controle externo. Termo de posse número 1, de 2014, de candidatos nomeados para o cargo de Auditor Federal de Controle Externo do quadro de pessoal da Secretaria do Tribunal de Contas da União. No 30º dia do mês de abril do ano de 2014, compareceram ao auditório do Tribunal de Contas da União os candidatos a seguir relacionados, habilitados em concurso público, nomeados com fundamento nos artigos 9º e 10 da Lei nº 8.112, de 1990, e na Portaria TCU número 101, publicada no Diário Oficial da União de 30 de abril do ano em curso, para exercerem o cargo de Auditor Federal de Controle Externo, área Controle Externo, especialidade Controle Externo, orientação Auditoria Governamental, classe A, padrão 1, do quadro de pessoal da Secretaria do Tribunal, previsto na Lei nº 10.356, de 2001, e na Resolução TCU número 147, de 2001, alterada pela Resolução TCU número 227, de 2009. Tendo apresentado a documentação exigida em lei, comprometendo-se a bem e fielmente cumprirem os deveres e as responsabilidades legais dispostos na Resolução TCU número 154, de 2002, e estando cientes dos direitos inerentes ao cargo, vedado o desvio de função na forma do artigo 13 da Lei nº 8.112, de 1990, lhes é dada posse no referido cargo pelo Ministro-Presidente, Excelentíssimo Senhor João Augusto Ribeiro Nardes. E, para constar, eu, Cláudia Gonçalves Mancebo, secretária de Gestão de Pessoas, lavrei o presente termo, que vai assinado pelo senhor presidente e pelos empossados. Para saudação aos novos servidores do TCU, fará uso da palavra Sua Excelência, o senhor presidente do TCU, ministro João Augusto Ribeiro Nardes. Bom dia a todos. Satisfação receber os nossos novos funcionários, auditores, enfim, que se integram a essa instituição centenária. Sejam todos bem-vindos. Queria saudar o ministro André, ministro desta casa, substituto, que também enfrentou um concurso com 400 e ficou em primeiro lugar para ser auditor. Ou seja, há a possibilidade de alguém hoje que está passando para esta casa como integrante chegar à posição do ministro André. Essa casa é uma composição, é uma simbiose de ministros que são eleitos via Congresso Nacional. É uma eleição, é bom que todos saibam. Eu participei com 4 candidatos. Agora mesmo teve uma disputa, né? Ontem foi eleito um ministro. No Senado, com 3 candidatos. Então, aqui, para chegar a essa casa, tem que ser selecionado, e muito bem selecionado, seja pela casa mais importante do país, que é o Congresso Nacional, que reúne todos os segmentos da sociedade, ou seja pelo concurso que vocês participaram. Portanto, o exemplo do André é um exemplo que pode ser seguido por cada um de vocês. Vocês poderão chegar, sim, a serem ministros desta casa, e esse é o
primeiro alento e o primeiro incentivo que trago àqueles que se dedicaram, que se empenharam para chegar a esse dia tão especial de hoje. Sejam todos, portanto, reconhecidos pela dedicação, pelo empenho, pelo estudo, pela forma com que as suas famílias deram apoio para esse momento. Por isso é uma satisfação estar aqui junto com o Maurício, que é o nosso CGSEX. Nós temos secretarias especializadas em todo o Brasil. Temos hoje 22 aqui e mais 26 espalhadas por todo o país. Quem coordena toda essa parte técnica é o Maurício. O Arthur, que é esse cidadão que está aqui, que me atura todos os dias. Minha agenda que começa aqui às 7h30 e termina às vezes às 9h, às vezes às 10h, às vezes não termina no mesmo dia. Eu estou vindo de um roteiro que estive em Palmas, por isso que estou com a garganta um pouquinho prejudicada, onde fiz 2 palestras, depois fomos a Cuiabá, depois fomos a Rondonópolis, Primavera, e depois fomos a Florianópolis, onde fizemos o diálogo público. Portanto, essa é a vida do presidente. E hoje, ainda, depois da sessão, temos que viajar, porque toda semana teremos uma agenda longa nos Estados Unidos para buscar apoio em Washington, Nova York, para a OLACEFS e para o nosso tribunal, para capacitar os países da América Latina que presidimos hoje, que são 30 países. Portanto, eu agradeço a minha assessoria e todo o Remilson, que está aí substituindo o Alden, o Eduardo, que é o grande responsável pela parte administrativa. Eu, ao mesmo tempo, estou apresentando aos senhores quem é quem nesta casa. Os nossos secretários que estão aqui, enfim, espalhados, alguns de pé. Nosso auditório ficou pequeno, apesar da reforma. Esperamos que no nosso futuro instituto a gente possa ter um auditório maior, para aqueles que estão chegando, especialmente os pais, as mães, as namoradas, os namorados, enfim, essa nova família que se integra à família do TCU. Eu quero dizer que estamos na construção de um instituto que deve ser base para orientar o Brasil e induzir o desenvolvimento do país. Nós temos que ser orgulhosos de ser brasileiros, apesar de todas as falhas que cometemos. E agora, ao estar em Cuiabá, vi uma praça de guerra. Infelizmente, as obras não ficarão prontas para a Copa, e assim está sendo em boa parte das capitais. Isso mostra que nós temos um grande trabalho pela frente, melhorar esse país. E cabe ao TCU fazer esse papel de ser indutor do desenvolvimento. Eu estou saindo daqui para uma reunião com o chefe da Casa Civil. Ele esteve recentemente, conversamos 1h30. Nós estamos mostrando de forma preventiva onde estão os gargalos da gestão pública brasileira. Portanto, eu acho que essa interação com o Congresso Nacional, com o Executivo, com o Legislativo, com o presidente da Suprema Corte, ministro Joaquim, que tive uma longa conversa com cada um desses setores para tentar fazer entender o Brasil de que nós temos que melhorar a nossa governança, que é o grande tema que estamos discutindo. Eu falei que temos secretarias especializadas. Nós não vamos mais simplesmente fazer fiscalização de obras, como fazíamos de forma mais enfática. Agora nós passamos a fazer, e esta é a missão dos senhores que estão assumindo, das senhoras, ajudar na especialização para mostrarmos onde que estão os problemas da nação brasileira, que é, a partir de agora, do ano passado, já começamos a fazer Fisco Educação, além do Fiscobras, que é importante, mostrar a falta de infraestrutura que existe no Brasil, mas Fisco Saúde, Fisco Segurança, quantas pessoas morrem nesse país porque não tem uma boa política. Aliás, o entorno de Brasília, que era para ser exemplo para essa nação, virou os índices mais altos de criminalidade. Como podemos aceitar? Nos próximos 10 dias teremos um debate chamando o governador do Distrito Federal e chamando o governador de Goiás para discutir a questão da segurança.
como podemos aceitar que aqui que era para ser exemplo, passa a ser referência de maior alta criminalidade no país. Não podemos nos acanhar, nos intimidar com isso. Isso nos dá alento para mudar. E cabe ao Tribunal de Contas da União, que foi escolhido entre as 5 melhores instituições do país para se trabalhar. Portanto, os que estão chegando numa instituição que foi avaliada em nível nacional e ser escolhida entre as 5 melhores instituições para trabalhar. Então, vocês estão vindo para uma das melhores instituições desse país, com um bom salário. Esse salário é pago para que a gente combata especialmente aquilo que é o mal maior dessa nação, que é a corrupção, que são as fraudes, que são os desvios. Fomos nós que levantamos a questão da Petrobras. E nós estamos levantando todos os dias aqui temas de grande impacto para a sociedade. Vocês passam a fazer parte desse time, deste grupo de trabalho que quer melhorar o país. E que não aceita simplesmente que as coisas aconteçam e não seja tomado nenhuma atitude para mudar. Portanto, eu quero transmitir a todos que estão hoje tomando posse, seja aqui em Brasília, 56, seja em Manaus, 6, seja lá no Pará, 2, na Rondônia, 4, no Mato Grosso, 4 e no Amapá, 3. Os que estão mais distantes, que estão lá tomando posse, e que nós estamos transmitindo de forma direta esse momento para todos eles, eu quero dizer para esses que estão mais distantes, que não foram privilegiados de ficar aqui em Brasília, vejam o aspecto positivo desse país oferecer a oportunidade de você conhecer o desafio que é morar no Amapá, na Rondônia, em outras regiões, mas também vejo um aspecto de que muitas nações não têm nem território novo para conquistar, e nós estamos conquistando ainda esse Brasil. E vejo um aspecto de que surgem oportunidades de crescimento quando você vai para uma situação de dificuldade. E por isso que eu queria dizer àqueles que estão aqui em Brasília, não deixem de se preparar para um dia também ser secretário num estado novo e conhecer a realidade e se integrar com a comunidade, como estamos fazendo hoje, onde deixamos de ser somente reativos e passamos a planificar. Não ficar sentado em torno do seu escritório e contemplar o Brasil achando que as coisas caem do céu. Esse país, para ser mudado, cada um tem que ter uma ação planificada, plano estratégico, planejamento, metas, treinamento. Não achem que chegar ao tribunal é cair no comodismo. Quem vem para cá tem que ter produtividade, tem que produzir para o Brasil, tem que mostrar o porquê foi um vencedor no seu concurso. Por que conseguiu chegar até aqui? E não pode esmorecer, porque se você esmorecer, imagine daqui 20, 30 anos, o que eu fiz? Eu cumpri a minha missão como funcionário altamente pago pelos cofres da União. Eu desempenhei a minha missão de deixar um legado, de deixar um exemplo para os meus filhos, para a minha família, para os meus companheiros. É necessário trabalhar integrado, é necessário se comunicar, é necessário perguntar, contribuir, criticar de forma positiva para que a gente possa crescer juntos. Portanto, sejam todos aqui bem-vindos, acolhidos com toda a nossa equipe do Instituto Cerzedelo Correia, está aqui o Adriano, que faz um trabalho importante para a nossa instituição e que queremos cada vez dotar o Instituto num grande centro de debate, discussão,
para que a gente possa pensar o Brasil a médio e a longo prazo, de pensar um projeto para a nação brasileira, de pensar um projeto não somente de obras de curto prazo, ou obras não planificadas, como constatamos agora há pouco, quando visitamos Natal. Ou seja, fizeram um terminal portuário, mas não tiveram o planejamento de verificar se a ponte poderia receber ou não navios. E o que acontece? O navio mexicano que vai participar da Copa não chegará até o terminal, que está sendo feito o terminal para receber navios. São absurdos como esse que nós não podemos deixar acontecer no Brasil. E assim estamos, portanto, com desafios diários. Os que chegam aqui têm que enxergar a floresta, se informar do que acontece no país, ver o processo, ver a árvore, ter visão macro da sua comunidade, do seu estado, da sua nação, e dar uma contribuição como auditor com toda a sua energia para o aperfeiçoamento do Estado brasileiro. Se o Estado avançar, se o Estado que cobra 37% de impostos em relação ao PIB, entre 36% e 37% de tudo que vocês compram são impostos, e não recebe um serviço adequado de saúde, de educação, como visitamos um hospital no Rio de Janeiro, 42, 44 graus, sem ar-condicionado e as pessoas morrendo, sem dignidade para morrer, porque não tem estrutura suficiente nos nossos hospitais. Temos que mudar isso. Temos que pensar num projeto para esse país a médio e a longo prazo. E esta Corte de Contas, que é a maior Corte de Contas desse país, chamou os tribunais de conta de todo o Brasil para trabalharmos juntos, para tentar induzir uma melhoria, de planificar esse Brasil a médio e a longo prazo, ter um projeto de Estado, de nação, e não um projeto de apenas alguns serem privilegiados em detrimento da grande maioria da população, que é a maior fonte de riqueza da nação, é o seu povo, é a sua gente, e que nós temos que pensar nesse povo, nesta gente, quando tomarmos as nossas decisões. Por isso, eu fico feliz nesse momento, nesse dia tão importante para esses 80 auditores, técnicos, enfim, todos que estão chegando a esta casa para darem a sua contribuição para a instituição que é centenária, fundada por Rui Barbosa, Cerzedelo Correia, e que hoje é protagonista de grandes temas de discussão na nação. Fim de semana passada, fomos editorial da Veja. Há poucos dias, do Estadão, da Folha de São Paulo, enfim, dos principais meios de comunicação do Globo, do Rio, estão dizendo que o Tribunal de Contas é uma instituição que merece ser respeitada. Tivemos coragem de dizer, de forma muito educada, mas de forma muito clara, que para entrar no TCU tem que ter posição ilibada. Tem que pensar no interesse coletivo e que não pode simplesmente colocar alguém que tenha processos, que tenha feito desvios, fraudes, mal feitos, para julgar os outros. Tivemos coragem de dizer isto, para ficar claro a nossa posição de avanços dentro desta corte, que é hoje um exemplo para o nosso Estado brasileiro. Não falo mais, porque a minha garganta está dilacerada, mas fica aqui o agradecimento pelo empenho de cada família ao darem suporte
para seus filhos aqui chegarem. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento desfaz-se a mesa de honra e convidamos as autoridades para o registro de foto oficial com os novos servidores. Por gentileza, se acomodem aqui à frente, as autoridades. O pessoal volta pro lugar, vai? Não, peraí, deixa que eles vão se virar. Deixa que eles vão se virar. Eles se viram, deixa que... Instantinho, a Beth está perguntando sobre o receptivo lá nos minha mercadores. filha, agora não tem. Vou chamar o... Vai resolver já, tá? Ouviremos, neste momento, os pronunciamentos dos oradores representantes dos novos auditores federais de controle externo. Após seus pronunciamentos, os oradores assinarão o termo de posse.
e receberão, em nome dos seus colegas, os cumprimentos das autoridades. Como primeiro orador, convidamos o senhor Paulo Malheiros da Franca Júnior. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Augusto Nardes. Excelentíssimo senhor ministro do TCU, André Luiz. Excelentíssimas autoridades componentes da mesa, queridos familiares e amigos, caros colegas auditores federais de controle externo nomeados, senhoras e senhores. Um dia, este momento que vivemos já foi um sonho distante, mas jamais deixamos de acreditar que ele se tornaria realidade. Cada um de nós passou por inúmeras e particulares dificuldades até aqui. Alguns, ao longo de sua preparação, perderam entes queridos e mesmo assim buscaram forças para seguir estudando. Outros trabalhavam o dia todo, cuidavam da família e ainda encontravam energia para se debruçar sobre os livros. Colegas deixaram para trás sua cidade natal, seus amigos e familiares, mas não abdicaram do desejo de trabalhar nesta renomada casa. Todos nós, por inúmeras vezes, tivemos de renunciar às pessoas que amamos e aos prazeres da vida para que tivéssemos mais tempo de estudo. Além disso, para que todos pudéssemos estar aqui hoje, compondo essa turma de auditores federais de controle externo de 2014, foi preciso mais do que esforço individual. Foi fundamental a união, que felizmente acabou se mostrando a característica mais marcante desta turma. Em novembro de 2013, quando houve a divulgação do resultado preliminar do concurso, poucos aqui tiveram que comemorar. Muitos ficaram expostos ao fracasso, à desilusão. Não havia como todos serem convocados naquele momento. A aflição e a angústia de chegarmos tão perto e não lograrmos êxito por diversas vezes nos tirou o sono, mas nunca deixamos de acreditar que estaríamos aqui. Naquela época, todos nós já tínhamos comprovado ter elevado conhecimento técnico, mas o auditor federal de controle externo não se resume apenas a isso. Antes do nosso ingresso nesta secular Corte de Contas, foi-nos exigida a prova de que somos capazes de trabalhar em equipe, de que somos pessoas organizadas e determinadas, de que somos humildes no trato com as outras pessoas e de que estamos dispostos a ajudar aqueles que nem conhecemos ainda. Exigência justa. Afinal, a mera técnica não é suficiente para melhorarmos a realidade deste país. Formamos uma comissão composta pelos aprovados dentro e fora do número de vagas constantes no edital do certame e, por diversas vezes, viemos ao tribunal para tentar viabilizar a convocação do maior número possível de candidatos. Sempre fomos muito bem recebidos pelas autoridades do TCU e ficamos deslumbrados com a abertura ao diálogo que existe aqui. A transparência nas conversas e a cortesia com que fomos tratados em todas as reuniões pelos secretários gerais e pelo diretor-geral do ISC aumentaram ainda mais o nosso desejo de ingressar neste respeitado órgão. Nossa história de sucesso não poderia estar hoje sendo relatada se não tivéssemos a ajuda das pessoas que nos amam e do corpo técnico desta corte. Vocês sempre deram o máximo de si para que conseguíssemos chegar até aqui. Ninguém consegue transformar um grande sonho em realidade sozinho. Por isso, seremos eternamente gratos a todos vocês. Devo ressaltar que, em fevereiro de 2014, por mais que quiséssemos viver este momento, e por mais que o tribunal desejasse preencher todas as vagas existentes na data da convocação, hoje, alguns não seriam nomeados se não fosse o trabalho de uma pessoa em especial. Humildemente, peço licença para agradecer ao auditor Paulo Malheiros da Franca, servidor desta renomada Corte de Contas desde 1987, o qual tenho orgulho de chamar de pai, e a todos que se aposentaram graças à intervenção dele. Agora, não somos mais uma comissão de aprovados. Formamos uma família de auditores federais de controle externo, carinhosamente apelidada de Turma da Tia Graça. Compartilhamos das mesmas tristezas, das mesmas alegrias e do mesmo sonho. Aqui na sede, sentimos um grande vazio no peito quando terminou o programa de formação e nossos irmãos tiveram de seguir seus destinos: Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará e Rondônia. Esses estados estão recebendo pessoas altamente capacitadas, mas principalmente pessoas com a dimensão humana incrível e que desempenharam suas funções com plenitude. A distância não irá mudar o laço afetivo que construímos nesses últimos meses. Estamos alegres por sabermos que vocês também estão.
Estamos felizes, pois temos a certeza de que continuaremos trabalhando juntos para a realização de um ideal comum. Caros ouvintes, nós sempre buscamos incessantemente a concretização do sonho de servirmos ao Estado brasileiro na função em que acreditamos melhor desempenhar nossas competências, fiscalizar a serviço da sociedade. Provamos que não há metas inalcançáveis e nem barreiras intransponíveis quando estamos determinados a realizar um sonho. Hoje, os corações desses auditores nomeados pulsam pela vontade de ver os recursos públicos serem aplicados de forma correta. O desejo de ajudar no aperfeiçoamento da administração em benefício da sociedade corre em nossas veias. A vontade de vermos os governos aplicando com eficiência as políticas públicas brilha em nossos olhos. Neste momento, sonhamos atender aos anseios de cada cidadão brasileiro que deposita em nosso trabalho a esperança por dias melhores. Queridos colegas, novos auditores federais de controle externo, sejamos novamente determinados naquilo que iremos fazer. Vamos realizar mais esse sonho. Como segundo orador, convidamos a senhora Patrícia Yuri Koshi. Prezados, coube a mim a responsabilidade de prestar homenagem, em nome da turma de 2014, a todos os nossos queridos e queridas, a todos aqueles que amamos. Essa conquista que hoje celebramos exige uma maratona preparatória, e só quem passa por ela de alguma forma sabe o custo que ela tem. E eu falo em passar por ela de alguma forma, pois não podemos nos iludir de que essa é uma vitória de um homem só. Ela demanda um esforço que, por vezes, nos parece sobre-humano. E, nessas horas, nós sabemos que, sozinhos, não seríamos capazes de seguir em frente. Nessas horas, são os nossos queridos e queridas que nos resgatam, nos dão a força de que precisamos e nos impulsionam para a frente. Então, obrigada, queridos pais, que nos mostraram desde sempre o caminho do bem, do esforço, do sucesso pelo mérito, da perseverança, e que, mesmo em alguns casos não estando mais entre nós, continuam sendo aqueles que queremos deixar orgulhosos de nossas conquistas. Vocês foram os nossos primeiros e mais importantes professores. Vocês nos ensinaram o que há de mais valioso na vida: o amor, a honestidade, o respeito ao próximo. Vocês nos deram todas as ferramentas necessárias para que trilhássemos uma trajetória de sucesso na vida e jamais mediram esforços para nos ajudar. Obrigada, queridos maridos, companheiros, namorados, noivos, por nos entenderem nas nossas ausências prolongadas, nas nossas conversas monotemáticas, nas nossas ansiedades e nos nossos altos e baixos emocionais. A confiança de vocês em nosso sucesso foi fundamental nos momentos mais difíceis. Obrigada, queridos filhos, luzes no nosso caminho, por quem fizemos todo esse esforço, para que pudéssemos lhes dar uma vida melhor, mais confortável e com mais tempo livre para momentos inesquecíveis. Obrigada, queridos familiares, pela torcida incondicional e por acreditarem sempre na nossa capacidade, mesmo quando nós mesmos duvidávamos dela. Assim, obrigada a todos vocês pelo carinho, pela compreensão, pelo apoio, pelo amor de sempre, tão essenciais quanto cada um dos livros que tivemos que ler, pois enquanto os livros preparavam nossa mente, vocês preparavam nossos corações para vencermos todos os obstáculos do caminho. No fim, a mensagem que fica é: se por um lado são as dificuldades que nos motivam a correr atrás de uma vida melhor, são vocês que nos impulsionam na direção do sucesso. Obrigada. Aos senhores candidatos nomeados, pedimos a gentileza de aguardarem a chamada individual para a assinatura do termo de posse. Aos senhores secretários de controle externo nos estados, informamos que os procedimentos de posse passam a ser realizados nas respectivas unidades. Senhoras e senhores, para compor a mesa desta segunda etapa da cerimônia, são convidados Cláudia Gonçalves Mancebo, secretária de Gestão de Pessoas.
Eduardo Monteiro de Rezende, secretário-geral de Administração. Remilson Soares Candeia, secretário da Secretaria-Geral da Presidência em substituição. Carlos Alberto Sampaio de Freitas, representando o secretário-geral de Controle Externo. Adriano Amorim, diretor-geral do ISC. Passamos agora à chamada individual dos candidatos nomeados para assinarem o respectivo termo de posse e receberem os cumprimentos da mesa. A assinatura será aqui no púlpito. Alessandra Pereira de Melo. Alexandre Francisco Leite de Assis. Alexandre Martins dos Anjos. Amauri Tavares Cavalcante. Ana Paula Smith Nardelli. Andressa Medeiros Saraiva. Bruno Fracasso. Sucesso, né? Tá bem. Caio Marru Moura. Charles Gislene César. Daniel Mansur de Oliveira. Danilo Rodrigues da Silva. Dachiel Velasquez da Costa. Érica Paulúcio Porfírio. Fabrícia Liane Souza de Aguiar Oliveira. Gustavo Dantas Carrijo. Heitor Silveira Freitas.
Hélio Henrique Diógenes Rego. Henrique Ferreira Souza Carneiro. Ítalo Pinheiro de Albuquerque Figueiredo. Ivo Oliveira e Silva. Getro Coutinho Messias. Jonas Marcondes de Lira. Késia Priscila Carvalho de Souza. Leandro Cunha da Silveira. Leandro Gomes de Freitas. Lucas Oliveira Gomes Ferreira. Luciano Pereira Coelho. Luiz Henrique Batistuta Gomide. Mayra Blanes del Ciampo. Marcelo Abelha Peixoto Gomes. Marcelo Leite Freire. Marcos Vinícius Gonzaga Neto. Maria Gabriela Nascimento Aleixo. Natália Vieira Saki.
Neemias Albert de Souza. Patrícia Yuri Koch. Paulo Henrique Oliveira. Paulo Malheiros da Franca Júnior. Paulo Anderson Moreira Martins. Pedro Henrique Rodrigues Guimarães. Rafael Lapa Santos Bezerra. Rafael Napoleão Dreyer Quinto Martins. Rafael Oliveira Cam. Ricardo Abdala Lage. Ricardo de Abreu Rezende. Ricardo Parada Toscano. Roberta Malabi Coscarelli. Rodrigo Bento de Andrade. Rodrigo Lima Barbosa. Rodrigo Santos da Silva. Samuel Melo Montenegro. Sara Peixoto Toledo.
Simone Servato Ferreira. Túlio Sérgio Sales Lages Júnior. Vinícius Neves dos Santos. Yuri de Araújo Carvalho. Tremendo. Calma aí. Tá com o Pedro no seu secretário. Obrigado. Obrigada. Tira para mim. Tá bom. Para o encerramento desta cerimônia, terá a palavra a senhora secretária de Gestão de Pessoas, Cláudia Gonçalves Mancebo. Gente, bom dia a todos, tudo bem? Há 10 anos atrás, eu estava aqui, acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida, que é a realização do sonho de entrar no TCU. E, desde então, eu acho que cada dia a gente vai concretizando e vai realizando mais esse sonho com os nossos trabalhos, com os resultados, quando a gente vê o impacto do nosso trabalho na sociedade. O ministro André Luiz está aqui, foi o meu grande incentivador e professor na época. E eu me lembro que, no cursinho, vocês todos passaram por isso, a gente estudando com o ministro André, e ele falava assim para mim: Cláudia, para de estudar, pelo amor de Deus, você já está confundindo tudo. Você já está sabendo tanto, lembra, ministro? Vai para Pirinópolis, faz um final de semana, relaxa, mas para de estudar. Eu falei, mas eu não consigo, porque quando a gente está nessa fase, a gente vive, respira, fala o tempo todo nisso. E só passa, gente, quem faz isso, eu não tenho a menor dúvida disso. Quem não vive integralmente essa questão do concurso, de estudar e sonhar e acordar pensando nas matérias, não está aqui hoje. Então, parabéns assim, a cada um de vocês, parabéns aos familiares, que eu acho que é um dos dias também super importantes para eles. Tem um Vinícius aqui na turma, né? O nome mais lindo que eu conheço, que é o nome do meu filho, e ele hoje está com 8 anos. Eu fico pensando como é que vai ser assim, a emoção que eu vou estar sentindo nesse dia. Eu acho até que a realização de um sonho de um filho é muito nossa, né? Muito nossa, até, talvez mais até do que dele. Vocês receberam aí uma pastinha com todos os nossos documentos funcionais, crachá, cartão de identidade, a carteira de controle externo, um manualzinho que foi muito carinhosamente preparado aí pela nossa equipe, em especial a Alessandra, do SGF, que aqui eu quero agradecer todo o empenho e dedicação dela e da equipe dela, que preparou tudo com muito carinho para vocês terem aí um guia que vai nortear toda a sua...
E essa mesma equipe do SGF está lá à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas nesse início, questão de documentação, tudo que vocês vão precisar da entrada agora nesses próximos dias. Fui orientada também aqui pelo nosso secretário-geral de Controle Externo que vocês também estão recebendo junto um memorando que diz para onde vocês foram lotados. Esse trabalho aí foi um trabalho que a gente fechou ontem à noite também com muito esforço, porque assim, contemplar 100% das preferências, tanto dos secretários quanto dos candidatos, é uma questão dificílima, um trabalho muito árduo. Mas a nossa equipe, eu acho que conseguiu assim, atender 80% mais ou menos dos interesses. E aqueles que não foram atendidos inicialmente, não se preocupem, porque assim, muitas vezes a gente tem uma ideia de um trabalho de uma determinada área, faz uma ideia sem ter real conhecimento daquilo. Em alguns casos, você vai ver que você vai gostar, vai se apaixonar, vai querer até ficar nessa primeira unidade que, a princípio, você não queria ir. Então, venham com todo o gás, com toda a motivação e façam com que esse sonho que vocês estão vivendo hoje seja um sonho diário, com cada dia, com cada trabalho, com cada conquista. É uma contrapartida aqui que a gente tem. O tribunal oferece, é uma das 5 melhores empresas para se trabalhar públicas, isso eu não tenho a menor dúvida. A pesquisa só confirmou o que é o sentimento geral nosso, e precisa que cada um de vocês acredite e dê essa contrapartida para a sociedade. Eu agradeço muito aí a presença de todos. É muito bom ver esse auditório aí lotado, de gente em pé aí, prestigiando essa nova equipe que está chegando, que a gente acredita muito em vocês. Tá? Vou passar agora a palavra para o nosso ministro substituto, para que ele dê boas-vindas para vocês e encerre essa cerimônia. Obrigada. Bom dia a todos. É uma tarefa difícil falar depois do nosso presidente, que nos deu uma aula aqui, um show de apresentação. Eu gostaria de, em breves palavras, desejar sucesso, felicidades a todos, parabéns aos familiares que estão aqui presentes, que muito contribuíram para o sucesso de cada um de vocês. Vou tentar sintetizar o que o nosso atual presidente disse. Me parece que a tônica do ministro Nardes foi que isso não é o fim, isso é apenas o começo, né? Após tantos estudos que todos tiveram aí, tanta dedicação, hoje é o primeiro dia do resto da vida de vocês, né? Então, a partir de agora, vocês devem planejar o que vão fazer nos próximos 5, 10 anos, mas lembrando sempre, todo esse dinheiro gasto pelos cofres públicos tem que ter um retorno na área de controle. Essa, me parece, é a síntese do nosso presidente. E eu vou me permitir fazer também uma síntese das palavras do presidente quando eu entrei aqui em 1999. O presidente, à época, ele traçou todas as suas diretrizes em 3 pontos que eu acho que me nortearam ao longo do tempo. Ele disse que o tribunal é uma casa de trabalho, então todos devemos nos dedicar muito. Ele disse que o tribunal também é uma casa de respeito, porque é uma casa de ideias, então você tem que ter respeito pela opinião até contrária à sua. A opinião do seu colega, que vai discordar do seu parecer, a opinião do Ministério Público, que pode discordar do seu parecer, e até do tribunal. E eu permitiria acrescentar a opinião até do gestor, né? Temos que ter respeito pela opinião do gestor, que vai, por vezes, apresentar a sua defesa, e você possivelmente não vai concordar, né? Que é a praxe da casa, mas a gente já sabe disso. Mas, de qualquer maneira, quando você for discordar da opinião do gestor, discorde sempre com respeito, com urbanidade, lembrando que do lado de lá tem um gestor, tem alguém que está com o mesmo propósito que você, querendo melhorar o país. Todos queremos melhorar o país. Talvez, às vezes, não encontremos o melhor momento, a melhor solução. E o terceiro ponto destacado pelo presidente à época foi que nada disso vale a pena, trabalho e respeito, se nós não formos felizes, né? Vamos passar aqui várias horas do dia, às vezes até mais horas do dia do que na própria residência com os familiares, e a felicidade, então, é algo que também deve ser buscado. Então, eu gostaria de terminar minhas breves palavras, desejando sucesso a todos, mas lembrando sempre, trabalho, respeito e felicidade. Não esqueçam dos 3 pontos. Muito obrigado, sucesso a todos.
Gente, eu vou, então, antes de declarar encerrada essa sessão, lembrar a todos que vocês podem se apresentar nas unidades respectivas às 14h30, que estarão lá todos esperando, para vocês terem um almoço aí mais festivo com as famílias. Obrigada.